Primeiramente, uma boa tarde a todo mundo. Queria agradecer a presença de todos, principalmente do professor Sapus, do Carlos e do João, que foram meus colegas nos últimos 2 anos que eu estive no CPTEC. Meu nome é César Magno, eu trabalhei no CPTEC nos últimos 2 anos, até o fim do primeiro semestre desse ano. Trabalhava especificamente com a parte de assimilação de dados de radiância, no grupo de assimilação de dados, com a coordenação do professor Sapus. Eu vou apresentar o que foi feito nos últimos 2 anos e, e tudo que a gente desenvolveu em termos de ferramenta, em análises de experimentos e também o que nós podemos fazer no futuro, até a protocolização dentro do próprio sistema de modelagem numérica e assimilação de dados que a gente trabalhava, ainda trabalha, né? E estendendo para o Monan. Então, basicamente, como eu falei, é, eu vou seguir esse passo de apresentar o que nós fizemos e o que ainda há de aberto para ser feito. O objetivo da palestra de fato, deixar a par todos os colegas e demais pesquisadores sobre o passo que anda a assimilação de dados de radiância dentro do CPTEC, né? Então, algumas coisas que foram desenvolvidas nesses últimos 2 anos foi o ajuste e o desenvolvimento de um pacote estatístico para avaliação de dados de radiância. Então, já existia inicialmente um processo feito se não me engano, foi a Bruna, que havia iniciado a construção desse pacote estatístico para visualização dos dados, mas ele estava num passo muito inicial, né? Então, foi feito o andamento da construção desse processo estatístico e a gente desenvolveu ferramentas para visualização espacial, visualização temporal dos resultados da radiância. Além disso, tudo que foi feito dentro da construção desse pacote que já havia inicialmente um processo, foi estendido para outras linguagens de programação, principalmente Python. A gente colocou muita coisa no Python, que é uma linguagem mais atual e tem mais recursos, né? Hoje em dia, principalmente nessa parte de visualização de dados, tem uma rica e extensa bibliotecas, né? E a gente, dentro desse processo, depois da construção de todas essas ferramentas, a gente começou a analisar os experimentos. Então, para cada experimento que era rodado dentro do SMG, né, do Sistema de Modelagem Global, que hoje se chama Sistema de Modelagem Numérica e Assimilação de Dados, a gente rodava essas ferramentas de análise de assimilação de dados de radiância e fazia um diagnóstico do de quão bons eram os resultados nós tínhamos encontrado, em qual direção a gente tinha que caminhar para ter melhores resultados. Por fim, eu vou apresentar o PyCRTM, que estava sendo desenvolvido para o BAN, e acredito que ele vai ter muita utilidade no futuro, que ele pode seguir sendo desenvolvido e utilizar para outros modelos, né? Pode ser utilizado para outros modelos. Então, todo desenvolvimento que foi feito, ou grande parte do desenvolvimento que foi feito, ele pode ser acompanhado na Wiki. Tem a página da CMNA e tem outras páginas também. Tem a página do próprio Eval, né? Que é o pacote estatístico. Tem muita coisa feita, essas ferramentas desenvolvidas estão detalhadas lá. Quem tiver interesse pode acessar a Wiki e verificar o que tem à disposição. Então, inicialmente, nós tínhamos alguns dados, eles eram apresentados, mas não se tinha muita noção do que eram esses dados, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi pegar as ferramentas que já haviam sido desenvolvidas e verificar o que podia ser feito com elas, né? Então, a gente foi verificando que a disposição espacial dos dados existia, mas não tinha muita compreensão de como entender esses dados. Então, nós tentamos compreender esses dados e esse aí, por exemplo, uma figura de um processo desculpe, da rejeição dos dados. Então, para cada pixel da imagem, a gente tem por que aquele dado específico naquele local, para aquele horário, para aquele satélite, para aquele canal, para aquele sensor, por que ele foi rejeitado naquele ponto. Então, a gente pode começar a ter uma compreensão do que estava acontecendo dentro da radiância. Isso já estava sendo
já estava acontecendo também essa análise no passo temporal, né? Isso daí, por exemplo, é uma imagem que a gente analisava o comportamento dos canais, especificamente do Emsway, que é o sensor que a gente utilizou no estudo, basicamente, que é um sensor muito completo. Ele tem uma abrangência muito grande, ele trabalha em diversos tipos da atmosfera, ele tem uma cobertura global muito boa. Então, a gente utilizou o Emsway porque senão ia ser muito, a gente ia ter muita massa de informação para analisar. Então a gente preferiu utilizar para fazer todo esse estudo apenas o MSWay. Depois a gente, inclusive, pretende estender esse estudo para outros sensores, né? Inclusive de infravermelho, não só de micro-ondas. Então, a gente começou a analisar o que acontecia, a gente via de maneira geral, nos primeiros experimentos, que de maneira geral os experimentos degradavam, tanto num passo qualitativo quanto num passo quantitativo, né? Conforme o transcorrer do tempo ia passando, a gente assimilando cada vez menos dados de radiância e, consequentemente, o resultado da assimilação ia sendo pior, né? Então a gente foi entender o que estava acontecendo. Então, só para vocês terem noção, essa é a cobertura do MSWay que a gente utilizou. Eram quatro satélites, o METOP, o N15, o N18 e o N19, que a gente utilizou durante o estudo. Então a gente tinha uma cobertura bastante densa do globo de informações. Não, de maneira geral, não existiam faixas do globo que a gente não pudesse analisar. De maneira geral, os dados do globo inteiro foram analisados a diversos passos de tempo. E a cada nova versão do SMG ou do SMNA que a gente produzia, o último passo que a gente analisava era a radiância. Então, esse processo passava por toda a equipe lá, coordenada pelo Dr. Paulo, até depois a nossa análise de assimilação de dados, coordenada pelo professor Sapucci. A gente já fazia toda essa análise, desenvolvia uma nova versão do SMG, 2.0, 2.1, 2.2, a gente ia detectando problemas e corrigindo, né, na sequência. Então, por exemplo, a gente fez a análise de 18 experimentos de radiância e eu separei 2 experimentos aqui para apresentar que tiveram uma contribuição que eu creio que seja significante. Eu já vi que o professor Sapucci mostrou isso durante a manhã, mas eu vou acabar mostrando novamente para os colegas, porque a contribuição foi importante. No experimento 15, foi o primeiro experimento que a gente fez a mudança de coordenada vertical do BAN. Então, o pessoal do grupo do BAN fez a mudança, passou para nós, a gente fez a assimilação a partir do BAN com coordenada híbrida, né? E a gente pôde ver que o que acontecia anteriormente na degradação dos dados de maneira qualitativa e quantitativa também, a gente conseguiu ver isso, deixou de acontecer. Então, o sistema de assimilação de açaí, especificamente para a radiância, ele começou a ter uma coerência e ele parou de degradar a condição inicial, né? Então, ele conseguiu ter um processo de assimilação bastante linear e a gente pôde ver isso para todos os satélites. A gente utilizou diversos experimentos para tempos bastante longos, não só para esse experimento específico, mas essa foi uma imagem que eu achei interessante mostrar para os senhores, que a gente conseguiu ter uma coerência não especificamente só para um dado. Então, a gente conseguiu ter uma série de ferramentas, vários satélites, vários canais, inclusive, todos eles tiveram uma coerência bastante interessante. Então, a gente viu que o processo ele parou de degradar, ele parou de ter aquele decaimento de informações assimiladas, né? O professor Sapu já explicou de manhã. Isso acontece porque o dado observado está muito distante do dado da simulação e aí acaba não entrando no sistema por uma série de ferramentas de controle de qualidade. Então, esse experimento 15 foi um experimento bastante marcante porque realmente mostrou que, de fato, a assimilação de dados de radiância começou a ter uma contribuição que poderia ser utilizada a longo prazo. Então, essa é uma diferença específica. A distribuição espacial do canal 9 do satélite N19 do MSWay, o que acontecia no BAN com coordenada sigma e o que começou a acontecer no coordenada híbrida. A gente vê que quase não tem mais dados rejeitados só por serem rejeitados, né? Eles haviam todos eles haviam sido rejeitados no sigma justamente pelo fato que eu expliquei anteriormente, que era um erro muito grande. Então, eles tinham uma diferença muito grande entre a observação e a simulação e o sistema acabava rejeitando.
o experimento 15 a gente conseguiu ver que a transformação da coordenada do ban corrigiu isso. Só que acontece que nós tivemos um problema, né? Em seguida com isso, o professor Sarpuz falou de manhã também que a gente, depois dessa alteração, a gente teve um resfriamento muito alto nos altos níveis, né? E a gente utilizou justamente a radiância para verificar isso. Isso a gente vê que o canal 6 do satélite NOAA 19, também para Hemsway, que nos canais mais próximos, ou não tão próximos, mas numa média atmosfera, numa altura média da atmosfera, um nível médio da atmosfera, ele conseguia ter um bom parâmetro, conseguia ter um bom resultado para assimilação de dados de radiância. Mas quando nós chegávamos lá no alto da atmosfera, né, no topo do modelo, realmente o resultado era um pouco estranho, era um pouco abrupto a diferença do resultado. E, de fato, a gente via que tinha esse resfriamento. Se não me engano, foi o João que detectou isso em algum estudo dele. Foi feito esse estudo de radiância, foi confirmada essa hipótese. Foi passada para o Paulo, que corrigiu isso nos experimentos seguintes. E, de fato, o último experimento a ser feito foi o experimento 18, já com essa correção de resfriamento. Então, a gente conseguiu utilizar os dados de radiância também para contribuir no modelo, né? Para verificar uma anomalia no modelo, conseguiu passar esses dados para a equipe de modelagem, que conseguiu corrigir esses dados. E o experimento 18, ele foi feito algumas outras correções também, e alguns outros ajustes, mas, de fato, foi um experimento que ele pôde ser um experimento de excelência, né? Aí nessa figura nós temos o canal 13, que é um canal que atua quase no topo do modelo, então a 5 hectopascais. As informações ali, as linhas em pontilhado são as linhas referentes ao experimento 15 e as linhas contínuas são em relação ao experimento 18. O gráfico abaixo, né, number of radians, é o nosso valor de referência, né? Nós pegamos a referência como o JMIO e nós podemos ver que a partir do experimento 18 nós tivemos valores muito condizentes com a nossa referência. Então, a gente conseguiu, do experimento 15 até o experimento 18, ter um grande avanço, que a gente conseguiu corrigir os problemas que existiam na coordenada sigma, que afetavam a assimilação de dados de radiância, e até o experimento 18, com as correções e o ajuste, a gente conseguiu se aproximar muito dos valores de referência, e é o que acontece hoje. Quando a gente verifica os dados assimilados, a gente viu que ele não degrada mais, que eles têm um valor muito próximo à nossa referência que a gente utiliza, né? E os valores de qualidade qualitativa, né? Quando a gente pensa na qualidade da assimilação, a gente vê que esses valores, a gente utiliza como referência o OMA e o OMF, a gente verifica que esses valores também estão muito coerentes com a nossa referência, por exemplo. Para atividades futuras, a gente pretende estender esses estudos para demais sensores, né? A gente pode realizar, a partir disso, diversas produções científicas, utilizando outros sensores, outros satélites. Até o momento, a gente utilizou mais estudos com dados de micro-ondas, mas também tem dados de infravermelho que são bastante interessantes. Embora os sensores tenham muita densidade de informação, é bastante interessante estender esse estudo para os demais sensores também. E, por fim, eu só vou abordar um pouquinho sobre o PyCRTM, que ele pode ser adaptado tanto ao BAN quanto ao Monan, né? E especificamente isso começou a ser feito no início desse ano, mas tivemos alguns problemas de máquina, não conseguimos instalar o PyCRTM tanto no Tupã quanto na Itapemirim, e aí não conseguimos rodar ele da maneira que queríamos, né? Eu acabei rodando no meu computador particular para simular alguns resultados iniciais, mas ele é bastante interessante porque o CRTM é o modelo de transferência radiativa utilizado pelo GSI, né? Que é o software que a gente está utilizando para fazer a simulação de dados. E basicamente ele faz a simulação dos dados de radiância e depois, dentro do próprio GSI, ele faz o processo de assimilação. E ele utiliza dados do modelo, no caso era o BAN que a gente estava utilizando, e o CRTM vai nos dar, especificamente, um perfil de temperatura de brilho para cada ponto de grade do modelo, por exemplo. Então, quando eu for construir
a partir do BAN ou do Monan, quando eu for fazer a minha simulação de dados de radiância, eu não preciso especificamente rodar só o DSI e fazer a simulação. Se eu quiser ter um controle maior e identificar os problemas que realmente ocorrem, né, e vão ocorrer quando a gente fizer essa transferência de modelos, é bom a gente ter um domínio do sistema, do CRTM, por exemplo, que a gente vai conseguir identificar diversos erros. Isso daí são 100 mil perfis gerados. Eu utilizei alguns dados genéricos, por isso que tá pouco coerente os resultados, mas foi só para ver se o sistema rodava, não é mesmo? Porque eu não tinha capacidade de máquina no meu computador pessoal. A gente consegue gerar perfis de temperatura de brilho para cada ponto de grau do modelo. A gente pode conseguir identificar alguns erros. Além disso, o próprio CRTM, o PyCRTM, ele nos dá outras informações, como, por exemplo, emissividade e outras informações importantes para esse processo de assimilação de dados de radiância. Então, eu acho que dentro de tudo que a gente pode fazer, um passo bastante importante é utilizar o PyCRTM, que é uma interface gráfica do CRTM, para conseguir bons resultados, conseguir fazer análises melhor, porque o próprio Jedi ele pretende utilizar o CRTM para seguir fazendo esse trabalho de simulação de dados de radiância. Então é um passo bastante importante, né? A gente entender exatamente o que acontece nesse processo de assimilação, como a gente simula esses dados, onde estão os erros. E agora, nos próximos passos também, o CRTM está trabalhando com assimilação de dados ao Sky. Então, não vão começar a entrar outras informações durante o processo de construção, de simulação de radiância, como perfis dos aerossóis, perfis de nuvens, diversas informações dessas grandezas, né? E que a gente vai ter que definir e ter bastante controle para ter uma qualidade boa de simulação e, consequentemente, de assimilação de radiância. Bastante coisa que a gente fez nesses últimos 2 anos está nesse artigo. Esse artigo ainda acho que vai ser publicado esse mês, mas foi aceito dia 2 de agosto. A simulação de dados de radiância de sensor Amesway no DSI, tudo que foi feito dentro do CPTEC. Então, é um artigo um pouco longo, mas para quem tem interesse na área é bastante interessante. Ele deve ser publicado ainda esse mês, inclusive. Então, eu deixo como referência para quem queira saber o que a gente já fez, além do meu contato. Se alguém tiver, atualmente eu estou fazendo doutorado na USP, então se alguém tiver interesse em mais questões especificamente da radiância nos últimos 2 anos, estou à disposição de todos. E agradeço o convite do professor Sapucci poder expor o que nós fizemos nos últimos 2 anos aqui.